E meu nome é Vinícius Faleiro, eu tenho 36 anos e hoje eu atuo como Head de Tecnologia no PicPay e na BU de Serviços Financeiros para Pessoas Jurídicas. Bom, eu sou um caso estatística, na verdade, na área de engenharia, porque na minha infância, eu era um cara que gostava muito de computador, apesar de ter pego ali bem o início do boom da internet, eu gostava muito de computador. E era fã de jogos e gosto ainda de alguns jogos até hoje, foi acho que das primeiras gerações aí. E foi o que despertou o interesse por computador em si. E na sequência aí eu acabei estudando ciência da computação, inicialmente pelo interesse pelo computador, quando foi de fato apresentado para programação, né, para engenharia de software no geral. Então, o despertar ali foi de fato com o computador, os primeiros computadores que eu ganhei, e o interesse foi só aumentando. E depois, quando eu conheci programação mesmo na faculdade, aí de fato foi onde eu me encontrei, e que eu decidi seguir para minha carreira. E eu responderia que sim. Eu passei por algumas empresas aí já na minha carreira, que estão relacionadas ao ramo financeiro, né? Eu sempre trabalhei em tecnologia para o ramo financeiro. E eu vejo que uma das grandes vantagens do PicPay é ser uma tecnologia onde ser uma empresa onde a tecnologia é o core do negócio. Tem muitas empresas que o core não é a tecnologia, mas sim processos ou operações. O PicPay tem a tecnologia como core do negócio. Então, as coisas no geral são mais ágeis, os processos de back-office são mais enxutos. Então, eu diria que sim, que tem uma vantagem competitiva, inclusive. Inúmeros processos que fazem uso hoje lá na área de data science, né? Mas acho que um específico aqui que eu gosto bastante de frisar, não é exatamente a minha área de atuação, mas o tema de antifraude no PicPay para transações de cartões de crédito, por exemplo, é um tema onde inteligência artificial é bem forte, assim, a gente usa bastante. O PicPay, ela é uma instituição financeira que ela é o que a gente chama de PCI Compliance. PCI aqui é uma instituição que garante que você siga alguns processos básicos aí de segurança, né? Isso envolve desde o ambiente, até as aplicações. Tem algumas coisas, algumas regras que a gente tem que seguir. E a criptografia, principalmente quando a gente fala, aqui está mais próximo da onde eu atuo, na parte de transações de cartões de crédito, a gente usa a criptografia muito forte. Inclusive, até a título de exemplificação aqui, a gente compra hardwares específicos, máquinas específicas para usar as funcionalidades de criptografia delas nos processos de transação de cartão, tá? É conhecido como HSM. No PicPay, o PicPay é muito grande, mas assim, tem vários processos que fazem o uso intensivo dos dados do usuário, né? A gente captura tudo isso, ou transações, a gente enriquece os dados dos usuários e a gente toma decisões de negócio e decisões de monitoração. Então, por exemplo, tem muita informação que a gente usa para fazer campanha. Então, a gente captura essas informações dos clientes, o comportamento deles, entende o comportamento, o time de ciências de dados molda um comportamento e aí aborda em cima de uma campanha específica. Por exemplo, a gente vê que tem um perfil de cliente aqui que toda vez que compra alguma coisa na Store, né? Compra uma blusa na Store, ele acaba comprando, sei lá, um microfone. Uma vez identificado, a gente consegue montar uma campanha em cima disso. Então sim, tem bastante uso de dados nesse sentido lá. Eu acho que, olhando no geral, assim, eu dividiria em dois aspectos, né?
A tecnologia, ela proporcionou para a gente escalar muita coisa que a gente não conseguia fazer. Então, por exemplo, falando, por exemplo, de transação de cartão, por exemplo, se não tivesse tecnologia por trás, não seria possível todos esses meios de pagamento estarem nessa escala, né? Ao mesmo tempo que isso possibilita a gente digitalizar e aumentar bastante o volume de operações e facilitar a vida das pessoas, eu vejo um risco operacional aqui das instituições de uma quebra, por exemplo. Só, putz, o, a instituição financeira ficou fora, eu não consigo comprar porque eu só estou com cartão na mão. Então tem um risco operacional aqui, nesse Sim. sentido. Eu vejo o risco também, mas aí acho que é mais contido, mas é um dos riscos que você falou aqui sobre o conhecimento no geral, né? A tecnologia ela evolui muito rápido, mas muito, muito rápido mesmo. E a gente acaba trazendo um risco aqui de pessoas para o negócio, né? Muito difícil, é uma área que tem poucas pessoas dispostas aqui, disponíveis no mercado, por tanto de vaga que tem. E muitas vezes a gente precisa fazer, ou tem uma ideia de fazer um projeto, ou tem uma manutenção para fazer, e às vezes a gente não tem o recurso porque não acha as pessoas. Então, às vezes a gente coloca a operação em risco também por não ter encontrar as pessoas no mercado. As maiores dificuldades em engenharia de software aí, pela minha experiência, eu posso dizer que são duas também. Primeiro, contratar as pessoas, encontrar as pessoas no perfil que você precisa, no budget que você tem. Acho que essa é um dos maiores desafios em tecnologia. E o segundo deles você sempre traz um risco de projeto aqui que você precisa muitas vezes estimar o tempo e o esforço de um projeto que em engenharia de software é muito grande. E diferente de construir um prédio, que você consegue saber o material que você vai usar, mais ou menos o tempo que você vai levar, a engenharia de software não funciona dessa forma. As estimativas são mais subjetivas e aí você traz um risco para o projeto de falar assim, putz, esse projeto vai demorar 6 meses e se você errar na estimativa, você acaba levando um ano e o budget que você tinha foi pro buraco. Então, eu vejo essas preocupações, assim, essas dificuldades, estimativa e pessoas. É algo complicado. Eu vejo isso pela minha família, assim, o círculo de pessoas que eu convivo, assim. Existe um receio geral para tecnologias muito novas, mas isso já foi muito pior no passado. Se você olhar nos últimos 15, 10 anos atrás, a evolução que a gente teve, a adoção foi muito massiva. Todo mundo usa o celular para alguma coisa hoje e está, de alguma forma, amarrado com um banco digital, alguma coisa do tipo. As instituições financeiras, elas sofrem um pouquinho mais com isso, mas você vê até as grandes instituições financeiras hoje investindo em canais digitais, em meios digitais para tratar com o cliente ali. Então, assim, para coisas mais novas eu vejo que há um receio maior, mas eu vejo menos barreira do que eu via há 10, 15 anos atrás. Eu pessoalmente enxergo um futuro promissor, assim, para a tecnologia. Eu vejo cada vez mais a tecnologia estando mais unificada com o ser humano. Então, eu acredito muito no que a gente vai ter, por exemplo, evoluções muito voltadas ainda para a saúde, para com a ajuda da inteligência artificial, por exemplo, eu vejo a inteligência artificial no futuro resolvendo problemas da medicina que a gente ainda não conseguiu resolver. Eu vejo a gente, por exemplo, tendo um tempo de vida maior, inclusive por causa da tecnologia e também em cima da inteligência artificial. E vejo que a gente vai acabar, de alguma forma, no futuro, unificando tecnologia e o homem, assim. Então, eu acho que não tem como fugir, é inevitável e a tecnologia está aí para ficar para sempre, cara.